Deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, fique à vontade para continuar aqui no evento ou seguir com sua agenda, seus compromissos. Estamos acompanhando algumas fotos, alguns registros, os cumprimentos das autoridades presentes, palestrantes. Posso falar uma coisa? Considerando que o nosso deputado vai ter que ir ao aniversário do filho dele, a Anne, ela vai tirar uma foto. Se vocês puderem só levantar para tirar uma foto, nós três com vocês no fundo. Vocês concordam? Pode ser? Pode ser? Jogo rápido? Participação de todos ao fundo, por gentileza. De joelhos. Ninguém está aparecendo aqui atrás. Ou ficar em pé. Desce aqui. Agora. Todo mundo. Levanta a mão, pessoal. Dá, senão já pega a gente lá. Vai. Brasileira, longe vai, temos serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Tudo registrado, tudo fotografado. Parabéns. E para encerrar as apresentações desta manhã com chave de ouro, vamos ouvir agora uma liderança de forte atuação no debate político nacional, sempre firme na defesa dos valores tradicionais da fé e da família. Com a palavra, Padre Kelmo, uma salva de palmas. Bom dia, meu gente. Luiz Felipe já falou e Carmona já falaram tudo, não deixaram mais nada. Mas, olha, uma satisfação, uma alegria poder estar aqui em São Caetano do Sul. Eu vou tentar ser muito breve, porque vocês já estão com fome, precisam ir para casa, hoje é domingo. Mas, primeiro, obrigado, porque no domingo vocês estão aqui conosco. Eu tenho que gravar também, amor. A minha história é breve. Eu cheguei em São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou da Bahia, mas cheguei aqui para estudar. Vim direto para o seminário. Depois de alguns anos de preparação lá, o período vocacional, me mandam para São Paulo, para o Mater Ecclesiae, depois pesquisa na internet, Mater Ecclesiae dos Legionários de Cristo. E aqui fiquei, e aqui estou há 26 anos. Comecei na Igreja Romana. Todos sabem que o Padre Kelmo não é padre católico romano, é padre católico ortodoxo. Mas comecei a minha vida como criança, jovem, seminarista, na Igreja Romana. Inclusive vim para o seminário da Igreja Romana. E é no seminário da Igreja Romana que eu descubro e ouço falar pela primeira vez sobre a existência da Igreja Ortodoxa. E fiquei encantado com o que eu via dos professores e fui procurar na prática aonde estava essa igreja. Quando eu descobri, me fascinei e passei para a Igreja Ortodoxa. Fui ordenado diácono na Igreja Ortodoxa e fui ordenado padre na Igreja Ortodoxa no dia 2 de agosto de 2015, já um pouco maduro para os padrões de quem é ordenado nas igrejas que é mais jovem, porque eu estava num seminário romano e depois fui fazer de novo um seminário ortodoxo, 2 seminários. Bem, e como é que esse padre entrou na política? Não é muito comum. Em 2018, eu estava trabalhando na Ilha de Maré, 2018, 2019, uma ilha no estado da Bahia. E alguém me fez um convite aí a Brasília para um evento.
cristão, várias igrejas juntas. Eu fui representando o grupo conservador da Bahia. E eram cruzes enormes que foram colocadas em Brasília. E eu fui representando a Bahia, porque aquele grupo não encontrava um padre que queria ir acompanhando. Então, souberam um padre ortodoxo de uma ilha me convidar. Lá no evento, um grupo de baianos de Teixeira de Freitas entrou em contato comigo, pegou o número do meu telefone, ficamos amigos naquele dia e fomos embora. 2 meses depois, recebo uma ligação de uma pessoa desse grupo dizendo: padre, eu estou como amigo em depressão, está muito doente, precisa de uma oração, precisa de uns conselhos. O senhor é o único sacerdote que eu conheço, o senhor poderia fazer isso por mim, por ele? Fiz, não sabia quem era, o doente. Apenas fiz um vídeo, uma oração, mandei. 15, 20 dias depois, o doente entrou em contato comigo e disse: eu gostaria de falar com o padre Kelmo. Sou eu. Eu quero me agradecer pelas orações, eu estava muito mal, pelas orações, pelo vídeo, muito fraternal da sua parte. Eu não o conheço, não recebi de nenhum outro sacerdote, nunca algo assim. Eu quero lhe conhecer e quero lhe dar um abraço. Eu disse: pois bem, mas com quem é que eu estou falando? E ele me disse: com Roberto Jefferson. Eu não acreditei no primeiro momento. Depois fomos conversando e marcamos então de nos encontrarmos. Ele foi até a Ilha de Maré só para me dar um abraço. E chego na ilha com um grupo de políticos e esse abraço rendeu uma amizade 2019, 2020, 21, 22, até o presente momento. Só que nós fomos nos falando constantemente e o Roberto Jefferson foi fazendo as suas confissões e eu fui ouvindo e entendendo. E ele foi me convidando: padre, eu gostaria muito da sua ajuda, o nosso partido precisa ser um partido mais de direita, mais conservador, eu quero fazer umas mudanças aqui e acolá, a nossa juventude está assim, assado, precisa melhorar, eu fiz isso no passado, não estou fazendo mais. E algumas críticas eu ia ouvindo dos outros padres, mas ao mesmo tempo eu ia observando a conduta, a vida e o dia a dia do Roberto. Para resumir, o Roberto então ganhou meu coração. Eu fui vendo na prática, às vezes a gente julga as pessoas, mas no convívio você vai conhecendo quem fala a verdade, quem fala mentira. Eu fui conhecendo o Roberto de perto e ganhou meu coração. Me convidou para conhecer a política e levou-me da ilha até São Paulo, até Brasília. Passei uma semana conhecendo a estrutura interna do partido, do PTB, os políticos todos, deputados, senadores. Depois me colocou para falar na frente de um grupo e a amizade foi aumentando. E ele começou a me fazer convites. O senhor não poderia fazer um trabalho religioso? Comecei a fazer um trabalho interno, religioso no partido. Mudaram as estruturas do estatuto. Aí no PTB agora já estava lá: nós somos um partido cristão conservador, nós somos um partido que defende a vida da concepção, a morte natural. Ponto. Começou a fazer essas mudanças estatutárias. Depois, um belo dia, ele me convida para fundar um movimento cristão conservador. E saímos pelo Brasil inteiro, aonde havia os diretórios do partido, para que o partido internamente entendesse as mudanças necessárias para mudar a sociedade. Então eu fazia o trabalho de palestrar para os dirigentes do partido, para levar um pouco a mensagem do cristocentrismo para os dirigentes. E a coisa estava indo muito bem. Um belo dia eu recebo uma ligação em 2022: olha, Roberto Jefferson será candidato a presidente da República. Então eu estava num desses eventos em Recife, do partido, eu parabenizei, mas fiz a pergunta: quem será o candidato ao vice? Ele já escolheu alguém? E aí disseram: o candidato a vice é você. Eu digo: eu? De jeito nenhum. E aí foram aquelas argumentações, né, para não aceitar, porque eu jamais iria disputar eleições nenhuma. Estava fazendo um trabalho pastoral, de padre, internamente, de orientação espiritual das pessoas do partido, né, se preocupando para que cristãos assumissem o poder de fato, e não um padre disputar a eleição. Mas, diante dos argumentos que chegaram aos meus ouvidos, assim, a todo momento, eu me rendi
e disse, então tudo bem, se é por isso, se é pelo Brasil, por isso, então eu serei o candidato a vice. E é assim que eu entro na política, desta forma. Depois disso, vocês viram o resultado, não preciso falar, está aí na internet, o que aconteceu comigo, e ficou o Padre Kelmo assim um pouco mais conhecido, mais evidenciado no meio político, nas redes sociais, atacado pela esquerda, bem verdade, né? Criticado por aqueles que não me conhecem, tentando desconstruir a imagem, ele não é padre, ele é isso, ele é aquilo. Convivam, exatamente, convivam para conhecer, né? É isso aí, Dona Maria. Convivam com as pessoas para conhecê-las e não vão julgando assim aleatoriamente. Mas passou esse momento, então eu dali sou cobrado por um grupo de pastores e amigos meus. Você precisa fazer alguma coisa. Você foi candidato a presidente da República, era vice, depois tiram o Roberto. Pulei essa parte. Tiram o Roberto, tiram o padre Roberto. E aí o PTB se reúne e diz, não, nós queremos manter uma chapa única, o cabeça de chapa vai ser o padre, ele vai ser o candidato a presidente e o pastor vai ser um vice. E vocês vão mostrar a relevância e a importância do cristianismo na sociedade. Assim nós entramos. Pois bem, não fomos vitoriosos, mas mandamos o recado. Tem alguém aí que mente o tempo todo, tem alguém aí que é corrupto, que tem alguém aí que está destruindo o Brasil. Vocês sabem o que eu estou dizendo, vocês viram os debates. E os anos se passaram. Em 2023 criamos um movimento político chamado Foro do Brasil, que está atuando aí devagarzinho, estamos crescendo pouco a pouco. Não queremos pressa, queremos qualidade, pessoas que entendam. Estamos fazendo esse trabalho desde 2023, viajando os estados, juntando os cristãos, procurando unir pessoas que pensam no país, que querem o bem da nação, para formar esse grupo de ocupar espaços de poder na base, de se preparar para ser político, de amar o Brasil de verdade. Então nós estamos no ano de 2026, 2024, e aí um grupo de amigos e outros políticos, você precisa... Aí o PTB deixou de existir, eu estava sem partido. Fiz umas experiências de 1 mês e 15 dias em alguns outros, não deu certo, mas alguém me disse, o seu lugar é junto aonde está aquele que você defendeu lá nos debates, que é o presidente Bolsonaro. E me levaram até Bolsonaro, novamente. E aí conversamos e fui acolhido no PL, no dia 14 de agosto de 2024, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. E ali começa a minha trajetória no PL no dia 14 de agosto de 2024 até o presente momento, quando em 25 o presidente conversando comigo disse, ô Kelmo, eu vou precisar de você em São Paulo. Eu ia para Boa Vista, Roraima, eu já fazia um trabalho ali contra o socialismo, que ali é a fonte do êxodo venezuelano que estava saindo de lá e vindo para o Brasil. E em 2017 eu estava lá, entendendo o que era que estava acontecendo. E fiz amizades e iria agora, em 2025, morar lá, para atuar pastoralmente como padre ali. Mas um grupo lá queria que eu fosse candidato lá. E aí, conversando com o presidente Bolsonaro, ele me diz, ó, Kelmo, lá em Roraima, eu sei que você vai para lá, nós temos um projeto político já ali, eu lhe aconselho melhor você ficar aonde você viveu a vida inteira, em São Paulo, como nosso candidato lá. Então, eu disse, presidente, olha, o senhor está pedindo, eu vou fazer isso que o senhor está pedindo. E aí, hoje, estou cumprindo as ordens do nosso querido presidente, como pré-candidato aqui no estado de São Paulo, a deputado federal. Essa é um breve resumo, não sei se tem tempo ainda, é um breve resumo para que vocês entendam como é que um padre entra na política. Acho que já deu para entender. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre o nosso cristianismo, que nós defendemos. Quem é cristão aqui? Muito bem. Então façam isso que eu vou fazer. Dá para enxergar minha mão daí? Juntem esses 3 dedos aqui, juntem esses 3 dedos desta forma. São os 3 separados, juntem os 3 dedos. Depois, unam esses 2 dedos aqui na palma da mão e façam isso aqui. Olhem para o que vocês fizeram. Essa é a nossa identidade.
Quando vocês tiverem alguma dúvida, façam isso e olhem. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade do Brasil. No dia 26 de abril de 1500, foi celebrada aqui uma missa. Iniciou esse grande achado, este encontro entre os europeus e os indígenas que aqui viviam. Este encontro foi celebrado com um culto, com o sagrado, uma missa, lá na Bahia. A semente do Evangelho foi trazida lá da Europa. Este é o grande presente que nós todos recebemos dos europeus, em especial dos portugueses, que trouxeram para nós o Evangelho, trouxeram para nós o Cristo, o cristianismo. E junto a esses homens das grandes navegações da Ordem de Cristo, ou os Cavaleiros Templários, vieram aqui padres, muitos deles, franciscanos e jesuítas. E esses padres fizeram o grande trabalho de lançar a semente nesse continente chamado Brasil e plantar aqui o cristianismo. Então nós temos uma identidade aqui, sim. O Brasil tem uma identidade, e a nossa identidade é o cristianismo. É o cristianismo. E nós precisamos nos honrar disso, porque o cristianismo, ele moldou a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa identidade. As cidades, elas foram criadas em volta a uma presença do cristianismo. As igrejas, as capelas eram criadas e em volta delas surgia uma vila, um distrito que ia crescendo e ia virando uma cidade. Assim é a cidade de São Paulo. Nós sabemos dessa história. É só ir ali no centro histórico e vai ver. Está lá o registro. O pátio do colégio é esse registro, a capelinha e a escolinha. Mas o mais importante, quem era que motivava esses homens a fazer o que fizeram? Saíram de longe, vieram para cá para levar a semente do Evangelho, para plantar aqui. Mas o que motivava esses homens a saírem dos seus lugares, os religiosos principalmente? O Cristo. O Cristo era a grande motivação, inspiração e modelo, que fazia com que esses homens deixassem o seu bem-estar na Europa para vir para o meio da selva e morrer aqui, muitos deles. Mas para levar o Evangelho, para fazer o cristianismo se estender para outros lugares, para que outras pessoas conhecessem esse Deus desconhecido desse povo que aqui vivia, que eram os indígenas. Mas antes de continuar, eu quero explicar isso aqui, que muitas pessoas devem estar perguntando: eu fiz aquilo, mas o que é aquilo lá que o Pai fez? Bom, olhem sempre para isso quando tiverem dúvida. A identidade nossa é o cristianismo. Nós somos cristãos, seja católico, seja evangélico, seja ortodoxo. Nós somos cristãos. Acreditamos no Cristo. E nós acreditamos na Trindade. Os evangélicos acreditam na Trindade. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dedos separados. Mas quando se junta, é uma só pessoa. 3 pessoas em um só Deus. E nós acreditamos também em Jesus Cristo, que tem 2 naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Aí os 2 dedinhos aqui embaixo. 2 naturezas. Mas ele nasceu de onde? Ele nasceu de alguém. Os evangélicos sabem disso. Por mais que não tenham este amor como nós temos a Maria, um pouco maior do que eles, mas eles sabem disso e amam também, do jeitinho deles. Mas Jesus nasceu da Virgem Maria, por isso as 2 naturezas do Cristo no ventre, que é a palma da mão. Então, a palma da mão simbolizando aqui o ventre, Jesus com 2 naturezas, humana e divina, que nasce do ventre de Maria. E nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas é um só Deus. Esse é o resumo da nossa fé para todos nós cristãos. E isto aqui é a identidade deste país. Um país, não esqueçam, que nasceu
com a semente do cristianismo que veio da Europa, em especial de Portugal. Que aqui no dia 26 houve um altar com uma cruz, e esta terra foi fincada com esta cruz, e ali foi celebrada a primeira missa, o primeiro culto a Deus. Então nós não somos islâmicos, e não queremos ser. Nós somos cristãos, essa é a nossa identidade, de origem. Os alicerces dessa nossa sociedade, ela está fundamentada no cristianismo. As mulheres aqui são tratadas com respeito e decência. Os jovens aqui são tratados com respeito e decência. Aqueles que fazem as suas opções sexuais também são tratadas com respeito e decência por todos nós cristãos. No islamismo não é assim que funciona. E não venham para cá com conversinha que é para melhorar a economia do estado de São Paulo, que é para melhorar isso, o turismo. Então façam o turismo religioso dos cristãos da Europa para os cristãos do Brasil. Façam o turismo religioso dos cristãos que estão no Oriente Médio para que venham conhecer os cristãos do Brasil. Por que esse interesse em trazer os islâmicos das suas origens lá, que estão bem lá, fiquem lá, para vir para o nosso país, para tentar desconstruir a nossa religiosidade? Será que não é esse o interesse? Tentar desconstruir a nossa identidade cristocêntrica, porque deve ser o centro da nossa vida o Cristo. Se na política nós temos diversos cristãos com poder na mão, poder na caneta, e não está agindo de forma correta, é porque não está vivendo o cristocentrismo. Se diz cristão, vai ao culto, vai à missa, mas é apenas religioso. É apenas religioso. Não é cristocêntrico. Porque se fosse cristocêntrico, ele não seria corrupto. Se fosse cristocêntrico, ele não permitiria o aborto. Se fosse cristocêntrico, ele não queria destruir o cristianismo com ações, com leis que aprovam e vão contra o próprio cristianismo, como a família, que nós sabemos como ela é constituída. A continuidade, a perpetuação da espécie, nós sabemos de onde é que vem. É de um homem e de uma mulher. Não existe outra maneira. É de um homem e de uma mulher. Agora, respeitar a opção do que surge agora no nosso tempo, nós devemos respeitar, porque é um direito de cada cidadão, e assuma as consequências das suas escolhas também. Agora, o outro lado também precisa entender que você só nasceu porque existiu relação entre um homem e uma mulher, para depois você fazer a sua opção contrária à família. Então, nós, cristãos, precisamos ter essas convicções. E na política precisamos de cristãos mais cristocêntricos e menos religiosos. Porque se nós formos mais cristocêntricos, nós vamos aprender a conviver. Quem é da Universal com o católico, com o ortodoxo, com o da Assembleia, com o da Batista, com o da Deus é Amor. Porque Cristo é o parâmetro, Cristo é o centro das nossas inspirações, decisões, motivações. Cristo é a bússola que nos norteará para as decisões que vão impactar na vida da sociedade. E essas decisões precisam ser decisões que façam com que o povo viva aliviado, viva bem, viva honrado. Nós não somos anjos e não estamos no céu ainda. Nós somos seres humanos, seguidores do Cristo, e que estamos no mundo. E que este mundo onde a gente vive precisa de paz, precisa de harmonia, precisa de fraternidade, precisa de respeito, precisa de misericórdia, precisa de amor. E quem pode fazer com que todos esses valores e esses princípios façam parte do dia a dia da sociedade é somente aquele que vive o Cristo. É somente aquele que segue o Cristo. É somente aquele
que deixa-se conduzir por Cristo e não por si mesmo. É somente aquele que passa a deixar de lado o egocentrismo e vive como Cristo nos convida a vivermos, o altruísmo. Pense no outro. O outro é importante. Viva para o outro, sirva o outro, ajude o outro, ame o outro. Senão a nossa vida não tem sentido. Senão o cristianismo não tem sentido. É apenas um religioso que cumpre preceitos, que vai ao culto, que vai à missa, que aprendeu a repetir versículos bíblicos, que aprendeu a repetir orações, mas que na prática não consegue enxergar o Cristo no irmão. Não consegue ver Cristo no semelhante. Não consegue morrer os seus interesses egoístas e egocêntricos para deixar com que o outro faça parte da sua própria existência. Nós não vivemos sozinhos no mundo e não podemos e não dá. Não dá, porque nenhum de nós é uma ilha. Nós somos criados para amar e fomos criados para vivermos na coletividade. Nenhum empresário consegue ter sucesso ele sozinho. Todo empresário precisa dos seus colaboradores para fazer o sucesso da sua vida, da sua empresa, do seu empreendimento. Nós precisamos uns dos outros e o Brasil precisa dos seus brasileiros. O Brasil precisa dos filhos desta terra, dos cristãos que estão aqui, daqueles que realmente amam e que sabem que infelizmente um grupo de brasileiros que também nasceram aqui traíram a nossa nação. E essa traição não pode levar a todos à bancarrota. Por isso precisamos nos levantar. Eu cheguei aqui, um homem disse: padre, eu quero ser vereador, como é que eu faço? Eu digo: procure Carmona. Porque ele é daqui, não é? Procure Carmona. Mas olha só, eu quero ser vereador. Eu perguntei: você é cristão? Sou. É isso que nós precisamos fazer. É não dizer: a política só tem bandido, na política só tem corrupto, eu não vou me meter nesse meio. Você tem que se meter, sim. Você precisa ser luz lá. Você precisa ser um farol para iluminar as trevas que lá estão e expurgar, exorcizar os demônios que estão dentro da política. Porque a política é coisa boa, minha gente. É porque é através dela que a sua vida, que a minha vida toma rumo, toma norte. Porque são decisões que pessoas tomarão e essas decisões vão impactar diretamente na sua vida e na minha vida. E nós vamos permitir que pessoas não cristãs, pessoas sem valores, sem princípios, ou pior, pessoas que manipulam a fé, que manipulam valores e princípios, que aparecem apenas a cada 4 anos para dizer: olha, vou fazer uma cartinha agora para os evangélicos, para enganar o mundo cristão. Nós vamos permitir isso? Nós não somos otários nem idiotas. Mas não podemos nos deixar também seduzir pelo dinheiro, pelo poder. E se você é só religioso, você vai deixar se seduzir pelo dinheiro e pelo poder. Por isso é importante sermos cristocêntricos. O que é isso? Não é inventar a roda. É nós cristãos, de verdade, vivemos o cristianismo. Não é inventar nada. É nós cristãos, verdadeiramente, colocarmos Cristo como uma base de sustentabilidade da nossa vida. Ele nos motiva, Ele nos inspira. É nele que eu encontro a segurança. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas fazer destas palavras atos concretos no meu relacionamento com o meu vizinho, no meu relacionamento com a pessoa do meu